Shalom a todo o povo de Deus, a todos os irmãos que acompanham esse ministério Graça Divina. A partir das nossas redes sociais, o nosso canal Igreja Graça Divina TV, no nosso YouTube e no nosso Facebook Igreja Graça Divina. Obrigado aos irmãos também que nos acompanham fora do país. Muitas famílias que nos acompanham. Voltamos no momento para fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy, em duas línguas, em português e em lingala. Nós que estamos a falar acerca da 7ª estrela, como servir a Deus. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, mamãe Madu. Profeta Bem-vindo Jimmy, que está nos ensinar acerca das 7ª estrela, de como servir. Mas nosso sujeito de oração, a base do nosso sujeito de oração, estamos a cortar laços ancestrais e familiares. O profeta Bem-vindo Jimmy que nos explicou que laços da família ou do altar ancestral é cortado, mas a reclamação na vida de uma pessoa é rotativa, nunca acaba. Pode terminar de reclamar aqui e reclamar em outro sentido da sua vida. Como nós devemos acabar com a reclamação diabólica nas nossas vidas, profeta? Obrigado pela pergunta. Acerca do que do laço com reclamação, aqui na igreja já explicou. Primeiro laço é a lei estabelecida. Quando uma pessoa na família fez força, procurou Deus, Deus libertou ela. É onde que a reclamação vai vir para reclamar. A reclamação vai vir pelo demônio que comprou a sua família na mão do que pessoa ancestral da sua família, que vendeu o vosso destino. Agora, lei estabelecida, a reclamação é demônio que coloca. Na maneira eu compus a família, toda mulher vai casar, mas não vai ter filho. Vai casar um casamento de férias. Todo homem pode trabalhar, mas todo dinheiro vai começar a ir na cerveja. Ninguém vai prosperar. Ele vai colocar. Quando uma pessoa, ele procurou Deus de verdade, Deus cortou esse laço na vida dele, é onde que vai vir reclamação. A reclamação se corta, mas ele explicou várias maneiras, mas vou pegar só uma maneira que acabou de explicar hoje. Primeira coisa, tem que receber Cristo como Senhor Salvador. Recebe Cristo como Senhor Salvador. Segunda coisa, tem que ter temor de Deus. Não pode receber Cristo, para ti acabou. Você recebe Cristo, mas tem que ter temor de Deus, porque a Bíblia diz, a temor de Deus é princípio de sabedoria, segundo Salomão. A Bíblia diz, mas no Salmo 34, versículo 8, 25. O anjo de Deus, ele controla aquilo que tem temor de Deus. Significa, a temor de Deus é uma proteção na sua vida. Não é que você recebe Cristo, muita oração, muita jejum, mas não tem temor de Deus. Ali, você, com a sua oração, com o teu jejum, com o nome do Cristo na sua boca, o diabo vai te condenar. Você vai ser escravo do diabo. Por isso, muito cristão, ele pensa que pela muita oração, muito jejum, ele vai vencer o diabo. Não. O diabo não tem medo de sua oração. O diabo tinha medo de oração. O diabo podia fugir de Cristo, mas o diabo enfrentou Cristo. Ele não fugiu, enfrentou Cristo. Ele explicou aquilo que ele está aqui no mundo. Agora você cristão, o diabo nunca vai ter medo de tu. Uma coisa simples, cristão recebe Cristo, mas tem que andar com o temor de Deus. Tem muito cristão, ele ora muito, mas quando Satanás, Bruce Kimbandeu lançou tala,
tel identifié vida dele. Muitos cristãos estão morrendo. Natala estão morrendo no câncer. Essa doença câncer. É doença diabólica. Câncer, tala, diabetes, mioma, fibrose. Essa doença é doença diabólica. Mas muito cristão está dentro da igreja, mas está morrendo com essa doença. Porque ele é cristão. Ele recebe Cristo, mas ele não está cumprindo a lei para obedecer a palavra de Deus. Por isso, muito cristão morre, muito servo de Deus também morre com a lei estabelecida da família dele. Ele é servo de Deus, mas ele morreu por causa do que? A lei estabelecida diabólica na família dele. Pode receber Cristo, mas tem que andar com temor de Deus. Outra parte, ele explicou muito bem. Muito cristão, ele é cristão, mas ele não é fiel. Ele não é fiel no programa da igreja. Ele chega na igreja tarde, não obedece o horário da igreja. Ele faz aquilo que ele quer. Depois, ele não respeita a pai da fé dele. Pai da fé programa assim, ele vai fazer segundo a maneira dele. A Bíblia diz muito bem no Hebreu, capítulo 13, versículo 17. Tem que considerar nosso dirigente. Tem que ter uma valor. Porque ele está vigiar pelas nossas almas. Hoje tem cristão na igreja, tem cristão pastor. Todo ele. Pastor vai me dizer que eu sabe orar, eu faço tudo. Você sabe orar? Você tem aliança com Deus? Pode orar, mas até oração não tem peso. Porque não tem aliança com Deus. Deus não chama povo, Deus chama dirigente do povo. Que Deus faz aliança com uma pessoa. Agora todo mundo vai seguir Deus daquela pessoa. Hoje cristão não tem disciplina, cristão faz respeito. Hoje pastor não tem valor, todo mundo ofende pastor, ofende a igreja. Por isso muito cristão cai na armadilha do diabo. Reclamação para conta é fácil, é muito fácil. Ele já explicou quase 5 pontos, mas ainda não acabou. Explicou mais acerca do espírito da morte, com o anjo da morte. O anjo da morte é de Deus. Ele sai no céu para vir cumprir a missão de Deus. O anjo da morte, ele vai vir na sua vida quando você está andando com a vontade de Deus. A sua morte, ele vai te controlar a sua morte, porque você tem que ir no lugar do repouso. Agora tem também pessoa morreu, mas não é no tempo de Deus. Aquele espírito da morte vai te matar. Você vai vir trabalhar no mundo Armstrong. O mundo Armstrong é um mundo da bruxaria. Quando Deus proclamou que você vai viver 80 anos, você morre com 30 anos, aqueles 50 anos, você vai ser escravo do pastor que foi no feitiço, para pegar feitiço da igreja para encher. Você vai começar a procurar membro para encher aquela igreja. Você vai ser escravo daquela pessoa que vende na loja ainda, que vende em qualquer sítio. Você vai ficar fora daquela loja para começar a chamar cliente. Até você vai cumprir aquele teu 50 anos ficou. É onde o anjo da morte vai vir para te pegar, vai te colocar na dia da morte. Você vai esperar o último julgamento eterno, porque você morreu na mão do diabo, no mal de Deus. Deus abençoa a mensagem dele. Merci na bato nyonso o balandi kilti na biso banda ebandeliti na suka to comme na temps ya émission na biso to pesa bonsoir na prophète Benvindo Yende aza invité na biso. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Touma. To pesi susu bonsoir na journaliste na biso Teresa. Bonsoir. Bien aimé, to bandi émission na biso, toza toujours na 7e étoile pour na ko servir Nzambe. Lelo eza na ba surprise mususu o mosai na Nzambe ya a préparer ki pour na enseignement lelo a ebisi biso makambo ebele ba offrande ezalaka na 2 pieds. Ba 2 pieds wana ezolakisa ke offrande kaka ezali secret ya yo kaka na Nzambe. Même ye moko pasteur na yo aza na droit koyeba te, eza secret entre yo na Nzambe.
tokoyoka nini oyo abombeli biso mpona afongola biso bapage wana. Bonsoir prophète. Bonsoir Mama Dotumba. Kilt na biso ya lelo eleki kitoko mingi. Naza na question oyo na otuna o question wana bautaki deja kotuna nga après kilt mpona baenseignement na biso. Balobi boye. Yo olobi ke mutu bato batika kozala na ba père spirituel ebele to ba père de foi. Sikoyo bato mosusu bazali neti bazali bana mboka sambela quelque part azosambela na yo ekomi boye mibale. Sikoyo baosala nini? Ça va, merci pour la question. Lelo corps du Christ. Il y a une confusion corps du Christ lelo. Il y a une confusion makasi. Ozomona à travers makambo yoyo. Nde ba foi ya batebele kufi. Ils a détruit parce que tozobo ya koloba vérité. Sur la vérité zaneti ou perdre batouana non. Ngai na un évangile. Ngana olobaka na zolo ba olobaka vérité. Il s'agit lui pour la vérité. Na otika la vérité. Na otika ko changer té. To benga Abraham père spirituel, to benga Abraham père ya foi. Pour te benga père ya foi. Nzamba lobi ke biso nyonso toza béni à travers Abraham. Abraham a père spirituel, biso toza père ya foi na biso parce que yende porteur ya promesse. So Abraham kutu oyo biso ngai na yo na barab na mindele to bikeli kuna to bengi papa ya foi. Et bon skonde nini yo obenga ngai ngaza père spirituel te. Naza papa ya foi. Ceux qui ont moni qui à travers ngai oyebi vérité oyoyeba kité parce que mingi bona problème oyamba Yesu oyambi Yesu mais otambo na Yesu ndeni ngana zoteya oyamba Yesu et puis ndenge otambo na Yesu wana ana zo cacher le côté oyambi Yesu kisi ya solo et puis ndenge otambo na Yesu wana et puis nazo tia si ba combat il va kotumde mutso yambi Yesu wana de combat ya foi au père spirituel. Il faut préparer mon dimi au teye Christ ya oso mona lingana ko mama bateme ko batse batute na linga ko batse batute parce que batwa la semence ya mabebele a ramasser enseignement par-ci par-là. Il ne s'occupe pas tout dans la vie à batulelo. Ngana grâce à Dieu non a baptisé mutute jusqu'à présent préparé. De tina otonga temple après avoir nde makambo bena ofandisa yango. Mais na so vendre sa doctrine ya Christ. Na ça apprendre la vérité. Père spirituel nangai eza nzambe. Bano ngana zo encadrer na molimo. Oba yambi Christ à travers ngai. Naza père na bango ya foi. Parce que nazo te bango maloba na nzambe. Foi c'est loko ezali spirit muna na kati. Nazo te bango ba comprendre chemin à vérité. Chemin à vérité comment ba otambola. Na question yo est compliqué ba tebele. Yango zo muna leo na ba église ba ndime bela kokomi o wana mator ba mator wande bazo ngana za mator ya mutute. Nazo ba na za mator ya mutute. So benga ngai ke pasteur ozo sunga na connaissance na ondima nanga. So benga pe ke na za papa no ya foi na meko benga nga père spirituel te pardon. Na ondima yango te. Na kotika ko za place ya nzambe te. Ngana sa nzambe te. Nzambe wazo ko kotenga na yo azali. Na osala gloire na ngate. Yo zo langa libanda ya mboko biki oza na église na yo. So oza na église na yo. Osambela penanga eza problème te. Na ta ko expliquer likambo ya docteur Manuel Okereke. Na expliquer awa na église. Eloko ninga na gagnant.
et pas au Kéreke na espère en église au Kéreke nzamba inspira ngana que nous kuta na au Kéreke mais que nzimba bomba kama ka moi pas au Kéreke na ko comprendre na sala wishu et pas au Kéreke nde côté na tout sambila prière ya Pierre nanga bima oya kotinga na zali to bandi prière wana 8h ti 21h otoki kauki prière si prière bande ko côté ngai na comme un vrai guerrier na vie au sambela na yekola pas au Kéreke to prière mona prière ningona ti ndem butu a prière wana na zongi na hotel ndolala abibe munu kasali prière okolota ennemi enevi na yo pe ndo kolota kolonga ye na kena lali na ekolota totemi ya libota na biso ya papa na biso na ekolota kena zo buna léopard na bunda na léopard mo léopard azo koma gorille gorille ezali côté ya mama na bunda papa na ekoboma léopard wana na bomba chembeli na balu simbeli boy abi obomi ngai yo ndengo za wana okati lien ya libota na yo kati yango na yebe likambu go nani léopard na lobelanga na fungola misu maboko na plein de makila fils ba plein de makila tala nzamba ekisaki nga na travers nani ya Okereke a perspective na ngati mais tala côté nga opambwama ona yekoli et puis na bénéficier ki mingi donc na ko benga ye na sous forme encadré bande ko poto so ben encadré spirituel ndo na boya na ngati ndeno si ozwelanga ndezo ozwelanga na forcer yote so ben encadré promesati so au point de Christ ya sole pas na obenga papa ya foi na ondima mais naza père spirituel na yote na papa ya foi na yo so sambela côté mususu oyepo sambela ngana za encadrer na yo ngana linga ba mentor wana te naza cadrer naza ko encadrer ko sunga ko coacher yo côté aux NRN nazo compléter côté oyo des fois papa na yo ya fua ayebaka te nga nazo bongisa po na peso forme pour tout ça on se compléter le ministère Paul alobini Apollo aloni mais Paul asani ayeko arrosé nyonso wana era pona nini avantage à corps de Christ foma ona ko loba ndingo wana nazali banda évangile te pardon nana nzela na yaka pona lobaka vérité na lobaka vérité na changer vérité ko la pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. A minha segunda questão tem a parte A, tem a parte B. A parte A, na primeira parte do ensinamento, o profeta, bem-vindo, Jimmy, que explicou que José foi quem segurou a chave de toda a situação do Egito. Ele tinha a solução de tudo que aconteceu no Egito nas suas mãos. A parte B é conforme nós temos orado aqui acerca de líder, de liderança. Quem vai ser líder na família, quem vai ser primeiro, quem vai ser cabeça. Conforme estamos a orar aqui em família, por exemplo, a família da irmã Lúcia. Estão a orar todos que eu sou líder. A minha questão, quem vai ser líder? Estão a orar todos em família, eu quero ser líder, eu sou o primeiro da família. Quem vai se levantar como líder? Sabendo que é uma oração em comum em família. Obrigado. Até a lei da família do que da irmã Lúcia. Família de mamãe pastor também está aqui. Está orando também com os irmãos dele. Quem é líder agora? Eu vou responder naquela família da irmã Lúcia. Ali naquela família. Oração do líder. José foi líder porque José, ele que sonhou no Gênesis 37,
acerca do que 12 estrelas, lua, com o sol, estava ajoelhar a ela. Ele sonhou mais 2 árvores, mas estava aqui, embaixo dele. José foi líder, porque José foi filho que Jacó fez, que já está velho, no velhice. Ele amava muito a Raquel. Raquel faleceu, nasceu José com Benjamim. Ele amava muito José. Aquele amor que Jacó tinha com José, Jacó foi Deus, porque ele é pai de 2 tribos. Foi Deus. Aquilo que Jacó faz é a vontade de Deus. Ele estava com túnica de várias cores. Toda consideração que Jacó tinha na vida do José, Deus também considera aquilo. Primeira coisa, José foi líder, porque José foi sacrifício da família dele. José, tipo de Jesus Cristo, vendeu José. Ele foi na casa do Potifar. Ele passou várias tentações. Ele não caiu. Até ele se encontrou no prisão. Com 2 agentes trabalhava na casa do rei, no faraó. Ele deu mensagem aquilo que daqui a 3 dias vai cortar a cabeça. Ele também explicou daquele outro que daqui a 3 dias ele vai voltar para trabalhar na mesa do faraó. José foi Cristo, tipo do Cristo. Aquilo que aconteceu no Cristo, na cruz da Golgota, também tinha 2 bandidos, igual com José. Agora, na toda a família, Deus levanta uma pessoa. Toda a família, todo nosso pai é igual. Só uma pessoa vai ser cabeça, aquele vai puxar outro. Essa era a família que era da Lúcia, irmã Lúcia, líder daquela família, líder no mundo espiritual, é Vitória. É Vitória. Porque é Vitória, no caminho de doença, ela apanhou, a família vem para descobrir toda a realidade. Deus criou uma forma para libertar essa família no caminho da doença Vitória. Vitória é líder. Vitória é líder. Lúcia também é líder. Que ali Deus quer levantar muito líder. Mas líder que representa é Vitória. É Vitória. Toda ali Lúcia é líder. Aquela menina pequena casa também é grande líder. Mas líder que Deus está a olhar pelo caminho dele é Vitória. Talvez você também vai ser líder da sua família. Na minha família, são 4 pastores. Quem é líder? Cada um sabe a história dele. Sabe a história dele. Mas eu declaro líder na minha posição porque eu fiz muito obra de Deus espiritual. Passou na mão de muito grande pastor. Declarou que eu sou líder. A liderança, um líder tem que ser carismática. Um líder tem que saber falar. Um líder tem que ter paciência. Um líder tem que ter visão da manhã. Líder não chora. Líder, ele motiva a pessoa, dá força, levanta a mão, vai correr bem. Líder tem que ter paciência na sua vida. Líder não acredita na derrota. Por isso nós estamos a orar. Líder da família. Líder não pode ser fraco. Líder é pessoa da fé. Ele faz de determinação. Em nome do Cristo, eu vou conseguir mais tarde, que aqui não vai dar. Mas ele usou a palavra da fé, que ele para amanhã vestir corpo. Deus abençoe a mensagem dele. Merci, prophète. Bienvenue para éclaircissement. Deuxième question, Zaboui, prophète. Olobeli biso mutu il faut na offrande ya 2 pieds. Et la kisinini. Ça va, merci d'expliquer.
si offrande ya 2 pieds. Premier offrande oyoyo ezotema na basansi ya mabebele. Offrande ya 2 pieds abouye. Et ya offrande o ato mutazo sala secret mutu ana nzambe. Secret na pasteur te. Na pasteur te ye na nzambe kaka. Na mon appelle exemple bien. C'est deux exemples lelo. Moko na zui bozunanga na bino bozunanga na ko servir nzambe na bozunanga. Na zui mbongo na ngai sorti ya salaire. Na zui na zada na dim na sta preparaki. Mais na zui offrande na ngai. Bazote ya na kina kwena hotel ya nzambe. Na fukami na utalisa nzambe oyo bozwi na ngai na ko servir yo na bozwi na ngai yango na pose na hotel na yo nzambe na zolona na musala na yo na pesi passer nzambe na pesi yo na ebike ofando et servi na ba besoin ya musala na parce évangile eza gratuit évangélisation et aussi ngambongo na pesi bozwi na ngai pour et travailler o aloni pa na yo nzambe obosa na ete opesi yango yo kaka na nzambe ce pasteur a oleka azu yango après mais yo so na pasteur te ope offrande sec offrande depuis offrande volontaire opesi yango na motema moko eza te nana opesa boye bazo force de makasi ya opesa no wana te wana offrande wana te wana yango te offrande volontaire. Na prier na sala ki na sambeli mama Ana à cause anine asombelenga frigo volontairement na senga ki était na prier si frigo na e bandeko yo ba soutenir grâce à divina o bazo ba minda o bandima makve o bango moko ke biso to soutenir limier no so église biso to dimi charge wana na priya pona bango ba ofrande de makolo yango ndeko afuta wifi andima engagement wifi e moko na force ete na senga ete ba ofrande de makolo yango wana bato balatsa basai na nzambe neti bilambo na lati bezana mutu alatsa kingai ofrande de makolo na senga ete apesi e moko na sambeleli mutu wana auta okauka te sosio na lati mutu ba pesa inga yango volontairement apesa inga mbongo ngina sumbi sapato na senga kiete ebo frandi ya de makolo ebi loko nzamba lingara pour la bengo ezaba libéralité de Corinthiens chapitre 9 versets 5 à 12 Luc chapitre 7 versets 3 à 6 ebo frandoyo et tout chaque motema nze parce que au pesi yango sans doute sans mini au pesi pasteur au pesi nzambe dans pesi ba chapitre otanga yango au mona makambo esalama ade lelo na pesa boye somba muta pesa azo pesa na imazo mirenga na lembi nanga église okanga na sombaka songa na longo église okufa église okandeko même yo longwe église okufa te enzema benga biso na ministère abenga partenaire te abenga mutu apesi vision so yo opesa te yo lo longwe ba musuba ko ya ba opesa bato na bana ba ministère yo na sana bango te bato ba bandana ngo ba betaka tolo lelo ba susu te nana bato mususu ministère zo continuer kaka vie zandenge wana totel la nzambe enzo apesi vision api apina provision so yo semaka opesaka ndeko pesa na kimia ko mirate passer au foot au tempo foot nzambe na pesa ba chapitre tant ba chapitre wana ko la pambola yo eza makambo ebele na loba isuke oyo gagner na offrande ba protéger ngo peka na offrande Ana a gagné Samuel na offrande azubi Samuel na pe apese ni comme offrande pe lisusu a servir nzambe nzamba seni apese ke bana misusu ba yaki na sima Samuel kola pambura yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo Jimmy.
Obrigada, Mamado. Obrigado a todos também que nos acompanharam do princípio ao fim. A nossa emissão, obrigado à nossa área da mídia, nosso irmão Joel, que está na câmera do nosso YouTube, a nossa irmã Teresa, e nossos irmãos também que nos acompanham a partir do nosso Facebook. Nosso muito obrigado. Temos mais 2 vigílias aqui no Ministério da Graça Divina ainda este mês, dia 20 para 21. Certo, profeta? Bem-vindo, Gil. Sim. Pode dar o anúncio da nossa vigília? Deus abençoe a todo mundo, 4 cantos do mundo e cabinda Kunene. No mês de novembro, segundo a revelação de Deus, pela atividade do mundo das trevas, não esqueça que dia 24 tem atividade do mundo das trevas, aquele se chama Festa dos Almas, que o diabo costuma celebrar, que ele está ganhando muitos almas mais que Cristo. Nós vamos ter mais 2 dias de vigília forte, dia 20 pela dia 21 e quinta pela sexta, dia 21 pela dia 22 e sexta pela sábado. Agora, dia 24 e domingo é onde vamos ter mais culto forte acerca desse sacrifício. Vamos ter mais outro programa de dezembro. Mais de dezembro, mas vamos ter mais 3 ou 4 dias mais da vigília. 2025, programa todo foi diferente, porque Deus não é sistema. Deus mudou novo sistema, como vamos trabalhar conosco no ano 2025. Ali na graça divina, não gosto de vigília, não. Ele faz as coisas segundo a inspiração de Deus. Eu não copio ninguém. Eu faço pela vontade de Deus. Deus te abençoe, obrigado. Palavra volta na irmã Teresa, a jornalista. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Não esqueçam o nosso endereço, nós que nos encontramos em Angola, em Luanda. Esse endereço para os irmãos que congregam conosco a partir da Europa, todos os países europeus que nos acompanham. Nós encontramos na rua direita, para quem vai no Avocumbi. Nossa maior referência que é o campo da 14. Nossos cultos começam às 16 horas, isso na quarta e nas sextas-feiras, às 19 horas. Nos encontraremos no nosso programa da quarta-feira. Nos encontraremos e até já. Merci na batunyo so balandi émission na biso to suksi émission na biso to comme na suka to pesi merci mingi na prophète Bienvenu Jime azana moi message à ko pesa peuple de Dieu. Merci Mamadou Tumba pour na pesa ngai parole. Message ezali boye na mois de novembre oyo tous a veillé 2 jours à veiller le jeudi le 20 pour le 21. Le 21, vendredi, pour le samedi le 22. Tous les jours, kilt dimanche, le 23. Donc, nous avons préparé prière contre sacrifice le 24 novembre. Nous avons fait âme au monde de ténèbres, dans le monde polium. Dans le monde pandémie, nous avons fait tout le programme et les caca. Nous célébrons la fête des armes. Fête des armes de Satan le baquet. Yazo gani ba âme ebele koleka. Jésus a fait tarango. Fête nos homona batu ba kufa ka ba liwa ba bengo na téléphone bika. Oui, allô allez. Pas mort subite au koyo kufi. Batu bakufa bima komba revena ba ko basi ba kushina mibali mbeli ba kushina ba deux ala biloko monde molili organiser ba sacrifice pona agani ba amebele en biso beto to sambela pona ba famille na biso pona grâce divine et ça la protéger même yo libanda ya mboka to so batika fete ay wale talinga tinga za na poto ndeko ozaka na poto makilo za lango ya makilo ya poto te obotama na poto bien sûr obotama na poto wana makila poto bakoko no babotama na poto babote bangwabe vous avez ba comprendre te bobongisa raisonnement tozo prier hôtel ya famille yo
yo za na potolo ta te ozaka na Afrika oza potolo na Afrika ndeni parce que hôtel ozo combattre vie na yo origine yo eza na Afrika donc yango tozo sambela pour événement wana ezo impacter na famille na biso na ba vie ba centre belé kola pambolo merci. Merci na compréhension malamu bozui concernant veiller autozango na moi oyo boyeba ke année esili tozali susu na ba don na biso alimentaire auto mesana kopesa chaque année pour na ba orphelin ba veuve ba tunyoso oya mawa ya pasi o bazanga biloko akolia pona kosunga bango na fin année oyo amoni ke azana moi azana sac à loso il faut apesa okopesa nombre ya oyo nde bozana ndako na bino soki ozalaka na bana autant papa apesi saki moko a loso mama pa apesi saki moko a loso mwana na ndaku aza pe na saki na ye baloso wana eza bofondi moko makasi o pezo ganga na miso ya Nzambe oyo ebundela biso bitumba pe na ba hotel na biso nde tozotonga ba hotel eza kaka parmi construit ba hotel nde ba tei biso Abraham atongaka 12 hôtels ba bitumba nyonso alekaka abanda kotonga hotel na ye biso pe totonga hotel na biso pona ba descendant na biso nyonso tosa malembe pe tokoma pe place oyo Nzamba olinga tokoma o azana foi aondimaki kosalama e bénédiction ekokota na ndako na ye bobosana te eza malamu soko oza pe na babilamba moko balo obombaka na ndaku pesa yango pe bapesa babola balataka oli osala kaka balo ebele na ndaku bakoli ebele na ndaku bapuku bayaka koliaka ngo malembe fongola motema na opesa bana babola balata yango baorphelin baveuve bazozanga olobomba na ndako na yo eza babiloko moko na inutile balobaka tina te eza na tina. Merci tosukisi émission na biso awa kilti na biso ya semaine ezalaka mercredi na 16h tina 19h30 eza kilti ya prophétie pe vendredi eza kilti ya délivrance de 16h à 19h. Bien-aimé, numéro à Mosala Nzambe ezali Yom Toza Libanda plus 244 Yom Toza Awa ezali 922 07 86 76. Soko bengi Mosala Nzambe prophète Benvindu numéro 1 esalaka 24/24 ako solola na yo concernant problème noza nango spirituel mingi bazana maladie inguérissable au docteur amona te mais Nzambe amona yango pe aobikisa yo distance eza barrière te benga bien-aimé koyoka soni te pour zwa délivrance ya vie na yo baute côté abiso ba vrai chrétien o bayamba Christ na bon moi na bango nde balingaka délivrance ba o bandimela te baza bato sali bien-aimé yo za place nini tokutani mercredi na kilt na biso ya mercredi soki Jésus Christ a été ciao.